Bem-vindos ao canal, meu nome é Aloísio e hoje eu trouxe um novo livro para vocês, que é Elizabeth Finch, de Julian Barnes. É um livrinho da editora Rocco, com menos de 200 páginas, então é um livro bem pequeno, bem curto. É uma leitura acessível, eu gosto muito desse autor, eu acabei de ler esse livro é novo, é um livro recente. O que me chamou bastante atenção nesse livro foi a capa. Isso aqui é uma obra de arte de um pintor francês que representa Clio, uma representação de Clio aqui, a musa da história. Então a capa me atraiu bastante nessa obra. E o autor, né, foi o decisivo para eu escolher essa leitura. E também o tema, uma professora de filosofia interessante, diferente, original, uma professora de filosofia que desperta um interesse pelo pensamento, pela reflexão em alunos que já passaram da idade, assim, não são mais adolescentes, são alunos acima de 30 anos, passaram da idade da escola, eu quero dizer, né? Não tem idade para estudar, mas é uma turma atípica de alunos e ela desperta, ela mexe com esses alunos, especialmente com alguns alunos. E aqui a gente tem um personagem, um ex-aluno dessa professora, que mantém um amor profundo por ela. Ele até, todos que convivem com ele percebem isso, enquanto ele é aluno, embora ele demore um pouco mais a perceber, ele vai demorar mais a perceber do que as outras pessoas, esse amor que ele sente. Mas, enfim, essa professora acaba por falecer, ele se torna um dos herdeiros dela, ele se torna um dos herdeiros dos seus escritos, de suas anotações. Ele resolve terminar um trabalho que ele queria fazer sobre o último imperador pagão de Roma, Juliano o Apóstata. Há uma discussão aqui sobre isso, há uma discussão sobre o paganismo, sobre as antigas religiões, os antigos deuses, o cristianismo e o monoteísmo. Essa discussão ultrapassa aqui questões de costumes, questões de moral, enfim, ele faz uma discussão sobre isso com a professora, né? Uma discussão sobre filosofia, estoicismo, adentra um pouco nisso, mas de forma bem leve, de forma bem acessível. E esse ex-aluno resolve meio que escrever uma biografia da professora, acaba não dando certo, mas ele vai reunindo informações sobre a vida dela. E aqui há um aspecto da obra, que é a questão da memória. Memória como história. O quanto às vezes a memória engana, o quanto a gente se engana com a memória, o quanto diferentes pontos de vista podem trazer uma imagem diferente daquele que é retratado. Tá? Como que a gente mesmo revendo através de situações mais concretas, como a apresentação por outra testemunha, ou um vídeo que ficou gravado, ou uma foto, como que um evento que ficou gravado na nossa memória, ele pode conter alguns equívocos, e isso não invalida a história, não é essa a discussão, mas traz para a história nuances, ambiguidades, que talvez seja um ponto importante para que a gente não se ache dono da verdade. Acredito que o autor chama um pouco de atenção para isso, para a questão do fanatismo, para a questão da fé cega, da submissão a uma verdade que nos parece absoluta, mas que vista mais de perto não é tão absoluta assim. Não que ele questione a ideia de verdade, mas ele nos adverte para ter um certo cuidado. Então é uma história simples, uma história curta. Talvez alguns não gostem, porque
durante alguns momentos, o rapaz, o ex-aluno aqui, trata da biografia de Juliano, né, o último imperador pagão, da derrota dele. Ele vai fazer várias observações sobre o Império Romano, sobre o cristianismo, sobre a vida desse imperador, sobre como ele era, como ele vivia. Aqui, mais uma vez, chamando a atenção para essa questão da memória, da história, de como você entra para a história, de como uma história contada pelos seus inimigos te transforma numa pessoa pior do que você foi, e, ao mesmo tempo, que uma história contada pelos seus amigos te transforma numa pessoa melhor do que você foi. Chama atenção também, um pouco, de forma leve, para o fato de que os ídolos têm pés de barro, né? Essa devoção cega a ídolos, a líderes, ela é equivocada em função de algumas coisas, e uma delas é o fato de verdades sombrias se esconderem por trás de muitas pessoas que são idolatradas. E aqui tem um outro detalhe, né? Que ele chama atenção bem levemente para a questão do progresso material, que ele é um fato, ele é observável, ele é real, ele é concreto, mas nem sempre esse progresso material está atrelado precisamente a um progresso moral, enfim, um progresso moral. É uma questão, um progresso filosófico. Ele chama atenção para isso, não para invalidar o progresso, mas chama atenção para isso. E o fato dele tratar de uma professora anônima, quase desconhecida, uma figura também anônima, e um imperador que praticamente ninguém se lembra mais dele, que foi muito mais caluniado na história do que tudo, ele aponta, eu acredito, para uma série de celebração da futilidade que existe hoje. É como se as pessoas, para existir, elas precisassem de fama e sucesso. Mais fama do que sucesso, precisamente. É como se o selo de autenticidade da existência estivesse ligado à fama, por mais bizarrices que estejam associados a essa fama. Então, os famosos existem, os anônimos carecem de existência. Então, é preciso que pelo menos algum tipo de fama as pessoas obtenham. E aí, expondo a privacidade na rede social, expondo os problemas, expondo as dificuldades, expondo as misérias da alma nas redes sociais, para ter um mínimo de atenção, mendigando um mínimo de atenção que seja, porque o paralelo, o ponto de referência, a comparação, são os famosos com as suas bizarrices sendo apresentada todos os dias. Então, para existir, é preciso que se consiga, nem que seja um mínimo de inscritos no canal, né? Uma comparação, por mais paradoxal que seja, é a comparação, um mínimo de inscritos, um mínimo de visualizações, um mínimo de visualização dos stories, dos problemas que são divulgados, das tretas que são postadas todos os dias. E aí, o que a gente observa é um nível assim, de brutalidade, um nível de futilidade, um nível de coisas vulgares que cada vez mais domina a atenção das pessoas. As pessoas são atraídas de forma muito intensa por essa exposição da brutalidade, da baixeza, da vulgaridade, da miséria humana sendo trabalhada e exposta da forma mais brutal possível. E aí a gente fica sabendo, mesmo sem querer, de coisas que são celebradas como se fossem coisas boas, mas coisas terrivelmente baixas, terrivelmente desnecessárias de serem, inclusive, divulgadas, completamente deselegantes. E essas situações e essas cenas, elas dominam a atenção das pessoas todos os dias. Então,
começa uma percepção de que para fazer parte da existência, você precisa fazer parte dessa atenção. E a melhor maneira de se conseguir atenção é se unindo à brutalidade, à baixeza, à vulgaridade. São letras de músicas, alguns filmes, não são todos, né? E a exposição da vida privada como nunca se viu. As pessoas, quanto mais baixo, mais bruto, mais violento, mais sensual é essa exposição, mais atenção ela atrai. E mesmo que não atrai atenção, há uma percepção de que para ser notado é preciso participar desse jogo. Então, eu acredito que o autor esteja chamando atenção aqui para isso. É a leitura que eu faço da obra, porque ele pega situações anônimas, desconhecidas, e essas pessoas vivem com isso. Elas existem apesar de não serem notadas. Porque quando eu disse para vocês que os anônimos não existem, é claro que isso não é verdade. Isso é uma percepção que se tem. Né? É uma percepção que se tem. E o autor chama atenção aqui para isso. Outra coisa é o seguinte, gente. É um livro que talvez alguns não gostem, talvez alguns gostem, mas eu escolho esses livros pelo critério único do meu gosto. É uma questão bastante estética. Tá? É uma questão bastante estética. Pretendo ter um bom gosto. Nem sempre tenho. Às vezes falho com isso. Mas é um livro, assim, interessante. É um livro gostoso de ler. É um livro que instrui. Embora eu não procure exatamente isso num livro quando estou querendo me divertir com a literatura. Mas é um livro que instrui, é um livro que nos faz pensar, é um livro interessante, é um livro, é um chamamento à sensatez anônima num mundo da vulgaridade sensacionalista que é bombardeada para a gente todos os dias. Né? A gente vê isso acontecer a todo momento, a quase todo instante, e a gente vê cada vez mais pessoas aderindo a essa postura de tornar a sua miséria um ponto de atenção para as outras pessoas. Pelo like, pela atenção, vale tudo. Bem, eu queria mesmo compartilhar esse livro. Eu acho um bom livro para ler nas férias, um livro que dá para ler na praia, para aqueles que vão para a praia daqui a pouco. Né? O calor aqui onde eu moro está insuportável, chovendo muito, chovendo muito. Felizmente está chovendo, mas às vezes, em alguns momentos, até perigosamente está chovendo. Né? Mas felizmente aqui a gente não tem maiores problemas com chuvas. Enfim, é isso. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.